Olá pessoal, no Entre Grades de hoje vamos conversar sobre ressocialização. É a primeira parte do bate-papo com a doutora Mirela Freitas, juíza de direito lá do Maranhão. É daqui a alguns segundos no Entre Grades. Olá pessoal do canal Entre Grades, o meu nome é Mirela César Freitas, eu sou juíza da 2ª Vara da comarca de Itapecuru-Mirim, no estado do Maranhão. Sou juíza da execução penal há 7 anos e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o processo de ressocialização à luz do sistema prisional atual e das políticas criminais que estão sendo aplicadas em nosso país e na América Latina de um modo geral, e o processo de ressocialização dos apenados, se é viável, se é possível esse processo diante do contexto que nós temos, da realidade que é posta. Então, depois dessa breve apresentação, eu gostaria de conversar com vocês sobre a possibilidade de ressocialização num sistema superlotado, indigno. Bom, a primeira coisa que precisa ser dita é que, de acordo com o artigo 1º da LEP, a pena tem 3 funções. A primeira função é punir aquele que praticou um fato típico, ou seja, é efetivar o comando da sentença penal condenatória. A segunda função é, diante dessa punição, servir de exemplo e, com isso, prevenir a prática de outros atos. E a terceira função é a reintegração harmônica do sentenciado à sociedade. E é aí onde mora todo o segredo do sistema prisional. Nós estamos vendo e vimos, desde os primórdios da humanidade, as prisões sendo vistas como masmorras, como espaços de vingança, como locais onde, para o preso, quanto pior, melhor. Contudo, o que resta claro é que essa visão, ela, além de não ser uma visão constitucional, uma visão legal, já que a nossa Constituição estabelece e proíbe pena de morte, pena de prisão perpétua, pena de banimento e penas cruéis, mas é também uma opção pouco inteligente, porque diante desse fato, essas pessoas retornarão à sociedade. E nós, como sociedade, temos que escolher que tipo de pessoas nós queremos que retornem para a sociedade. Então, quando nós temos um sistema que tira, além da liberdade, que é o tipo de pena mais grave a ser aplicado, a pena privativa de liberdade, quando temos um sistema que tira também a dignidade e a humanidade do sentenciado, nós temos um cidadão que, ao retornar à sociedade, ele se sente em crédito com a sociedade e não em débito com a sociedade. Porque ele foi punido porque ele infringiu a norma, contudo, quando ele esteve sob a tutela do Estado, o Estado infringiu uma série de outras normas e não houve providência. Então, ele se sente em crédito com aquela sociedade. Então, é nesse contexto que a gente verifica que prender como nós prendemos não é efetivo, não é eficaz e não é inteligente. Por quê? Porque essas pessoas necessariamente retornarão à sociedade e, quando elas retornam à sociedade piores, ou às vezes ruins. Entraram no cárcere pessoas boas que praticaram um fato tido como criminoso e retornam verdadeiros soldados do crime. Então, nesse contexto de superlotação, de desvalorização da dignidade da pessoa humana, de desumanidade, é impossível nós pensarmos em ressocialização. Alguns dispositivos da Lei de Execução Penal são fundamentais para que a gente possa entender como deve funcionar esse processo de ressocialização. Entre eles, o artigo 1º, que fala da questão da reintegração harmônica do sentenciado à sociedade, o artigo 66, que fala da questão do juiz ter que garantir todo aquilo que determina na lei de execução penal, então realizar as inspeções, verificar a questão das assistências, se realmente estão acontecendo ou não estão acontecendo,
possibilitar para que elas aconteçam, e o mais importante deles, na minha opinião, que é o artigo 4º, que fala da participação da comunidade no processo de ressocialização. E é nesse ponto que a gente tem visto uma grande transformação nos últimos anos. Por quê? Durante muito tempo, a sociedade se sentiu completamente irresponsável por aquela situação, por aquele caos no sistema prisional. A sociedade, ela não tinha qualquer participação no sistema prisional, apesar da Lei de Execução Penal ser de 1984. Contudo, através do fortalecimento dos conselhos da comunidade, da expansão da metodologia PAC, a sociedade passou a entender o preso como um problema social. E aí, para mim, a grande mudança de chave na questão da ressocialização é nós passarmos a pensar não nas consequências do caos do sistema prisional, porque isso é apenas a ponta do iceberg. Nós precisamos pensar nas causas do caos do sistema prisional. O que será que acontece para que a gente tenha a prisão da forma como a gente tem hoje? Por que nós escolhemos um determinado nicho de crime ou de criminosos para punir com a pena privativa de liberdade e um outro determinado nicho de crimes tão grave quanto, que nós não temos praticamente um número significativo de presos no sistema prisional? A gente começa a parar para olhar e fazer um recorte racial, um recorte social, um recorte etário e, ultimamente, um recorte de gênero, porque a população carcerária feminina tem crescido absurdamente. E por que ela tem crescido? Então, existem algumas questões que têm que ser refletidas com profundidade, porque afinal não há solução fácil para problema complexo. As pessoas dizem, põe pena de morte, pronto. Ou então, aumenta as penas e pronto. Diminui a maioridade penal e pronto. Não existe. Isso nunca vai ser solução. Por quê? Porque nós estamos diante de um problema complexo, um problema que envolve a aplicação de políticas públicas, de saúde, de educação, de moradia. Então a gente tem que começar a olhar o sistema prisional e o cárcere com a profundidade e com a cientificidade que o problema requer. Então, para isso, mudou muito a minha visão do que é o sistema prisional. Nós estamos vivendo um momento em que os extremismos estavam ganhando muita força. Ganhava força tanto o discurso pela concretização da pena de morte, como também o discurso do abolicionismo penal. Então a gente passou a ter um maniqueísmo em que as pessoas não conseguiam discutir a questão do sistema prisional com ciência. Elas conseguiam discutir com paixão, como se elas estivessem falando do seu time de futebol preferido. Lives e com a participação em alguns canais, passei a receber mais críticas ainda, como se o cumprimento da lei de execução penal fosse uma benesse, como se nós tratarmos com dignidade um sentenciado fosse dar algum tipo de privilégio a esse sentenciado. E essa visão, ela tem que ser modificada. Então, na minha experiência dentro da execução penal, que é muito pequena ainda, perto de tantas pessoas que estudam esse tema há muito tempo, eu procurei alternativas que pudesse concretizar o que determina a lei de execução penal. Porque para nós, juízes, como garantidores de direitos, como pessoas que têm que fazer a lei ser cumprida, ver a realidade da lei de execução penal, estudar a teoria da execução penal e analisar a realidade do sistema prisional na prática é perturbador, é inquietante, é desesperador, porque eu não me recordo de uma outra lei no Brasil em que haja uma diferença tão abissal entre o que dispõe o diploma legal e a realidade posta. Então, nesse contexto, eu passei a procurar alternativas para que eu pudesse ver a lei de execução penal concretizada
e dentro do sistema carcerário. É claro que nós temos uma melhora no sistema carcerário nos últimos anos, sobretudo no estado do Maranhão. O estado do Maranhão tem um divisor de águas a partir da revolução, da rebelião em Pedrinhas, das decapitações. Nós tivemos sim um divisor de águas. Hoje nós temos mais de 50 unidades prisionais espalhadas por todo o estado. Então nós temos unidades prisionais menores, onde a gente consegue manter o vínculo do preso com a família, com a comunidade, com a sociedade, mesmo no sistema prisional comum. Mas uma coisa que chamou muito a minha atenção na época foi a metodologia APAC. E o que é a metodologia APAC? A metodologia APAC é uma metodologia desenvolvida há quase 50 anos pelo Mário Ottoboni, pelo advogado paulista, que se consolidou no estado de Minas Gerais e que ela tem por elementos 12 fundamentos na sua metodologia. Entre esses fundamentos, a gente tem exatamente todas as garantias da Lei de Execução Penal. Então, para mim, como magistrada, o grande mérito da metodologia APAC é fazer cumprir o que determina a Lei de Execução Penal.